As 5 leis espirituais da prosperidade reveladas em Provérbios. Você já percebeu como algumas pessoas parecem caminhar em prosperidade, mesmo diante das dificuldades, enquanto outras lutam, se esforçam, oram e ainda assim não conseguem romper? Essa diferença não está apenas no talento, nem na sorte. Ela está no entendimento espiritual. Há leis invisíveis que regem a prosperidade. E quem aprende a andar nelas vive debaixo de uma graça que transforma trabalho em colheita, esforço em fruto e fé em resultados. O livro de Provérbios não foi escrito apenas para sábios do passado. Ele foi inspirado para guiar pessoas como eu e você, que enfrentam contas, pressões, responsabilidades e, mesmo assim, desejam viver com propósito. Provérbios é um mapa espiritual da prosperidade com propósito divino. Nele, cada versículo é como uma chave. E hoje, eu quero te entregar 5 dessas chaves, 5 leis espirituais que podem alinhar sua vida financeira ao plano de Deus. Essas leis não prometem riqueza instantânea. Elas revelam um caminho de sabedoria, de disciplina e de confiança. Talvez você esteja num tempo em que o esforço não tem trazido retorno. Ou talvez esteja cansado de ver as mesmas promessas se repetirem sem resultado. Mas hoje, Deus quer abrir os teus olhos. Porque prosperidade, segundo a Bíblia, não começa com o bolso, começa com o coração. Prosperidade não é ter mais, é saber administrar o que se tem com propósito e permitir que Deus amplie aquilo que é dele, através de você. Não é sobre possuir coisas, é sobre se tornar um canal de bênção. E quando você entende isso, a provisão deixa de ser um peso e passa a ser um testemunho. Neste vídeo, você vai descobrir 5 leis espirituais reveladas em Provérbios. 5 princípios que o próprio Deus estabeleceu para quem deseja crescer sem perder a paz, prosperar sem se corromper e influenciar sem se desviar. A primeira é a lei da honra, porque tudo começa quando você reconhece a fonte da tua provisão. Depois, vem a lei da diligência, que transforma esforço em colheita. A lei da generosidade, que move o céu quando você aprende a dar. A lei da consagração, que entrega planos e negócios nas mãos de Deus. E, por fim, a lei do propósito, que faz da tua prosperidade um instrumento de transformação. Essas não são teorias, são leis espirituais. E leis espirituais não falham. Quando você as compreende e aplica, o fluxo da bênção se estabelece. E o que antes era escassez se torna fertilidade. Hoje, você não está ouvindo por acaso. Existe um chamado sobre a sua vida. Um convite para viver debaixo da sabedoria que governa o tempo, o trabalho e a provisão. Porque prosperidade não é apenas resultado, é relacionamento. É caminhar com Deus nas decisões, nos negócios, nas finanças e na administração daquilo que Ele te confiou. Enquanto muitos correm atrás do sucesso, o Espírito Santo está te chamando para voltar à sabedoria. E é isso que este vídeo vai te revelar. Como viver uma prosperidade que glorifica a Deus, abençoa pessoas e te coloca no centro do propósito divino. Fique comigo até o final. Porque no final desta mensagem, você vai entender o que o mundo tenta imitar, mas só o céu pode conceder. A prosperidade que vem acompanhada de paz. E se essa mensagem já toca o seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, ensina-me a prosperar com sabedoria. Esse é o primeiro ato de fé. O primeiro passo de quem escolheu prosperar do jeito certo, com Deus e por Deus. O livro de Provérbios é diferente de qualquer outro livro da Bíblia. Ele não é apenas uma coletânea de frases bonitas. É o registro vivo da sabedoria divina aplicada ao cotidiano. Foi escrito em grande parte por Salomão, o homem mais sábio e próspero de seu tempo. E mais do que isso, um rei que entendeu que sabedoria é o maior investimento que alguém pode fazer.
Salomão não pediu riquezas nem fama. Ele pediu discernimento. E Deus respondeu com abundância. A prosperidade de Salomão não nasceu de estratégias humanas, mas de princípios espirituais que governam o crescimento e a colheita. Esses princípios continuam válidos até hoje, porque os valores de Deus não mudam, e é por isso que Provérbios é uma fonte inesgotável para quem busca prosperar de forma justa, íntegra e duradoura. Cada provérbio carrega uma instrução espiritual disfarçada de sabedoria prática. É como se Deus estivesse dizendo: eu te mostrarei como o céu administra a terra. E se você aprender, vai governar com entendimento. No tempo de Salomão, Israel vivia um período de paz e crescimento. As fronteiras estavam firmes, as alianças fortalecidas, e o reino prosperava em todas as áreas. Mas o segredo não estava apenas na estrutura política, estava na estrutura espiritual. Salomão compreendeu que prosperidade não é apenas acumular recursos, é estabelecer ordem divina em cada decisão. Quando Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, ele não fala apenas sobre doações ou ofertas. Ele fala de prioridade espiritual, sobre colocar Deus no início de tudo e não no final das sobras. É o princípio da honra, porque o que é honrado é multiplicado e o que é negligenciado se perde. Outro princípio aparece quando o texto ensina: a mão diligente domina, mas a preguiçosa acaba servindo. Aqui está a lei do esforço com propósito. O trabalho, nas mãos de quem tem sabedoria, se transforma em semente. Salomão não enaltece o esforço cego, mas a diligência, o trabalho inteligente, constante e guiado por Deus. A prosperidade bíblica não é fruto de sorte, é resultado de princípios aplicados com constância. Provérbios também fala da lei da generosidade. O que dá liberalmente ainda se enriquece mais. É o oposto do que o mundo ensina. No sistema terreno, dar é perder. Mas no sistema do reino, dar é ativar a colheita. Porque Deus não trabalha com escassez, Ele trabalha com fluxo. E o fluxo só continua onde há generosidade. Há ainda a lei da consagração, expressa em: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Isso significa entregar a Deus o planejamento antes da execução. Muitos planejam e pedem bênção depois. Mas Provérbios ensina que o caminho da prosperidade começa no altar, não no escritório. É ali que a visão se alinha e os planos ganham força espiritual para se concretizarem. E por fim, a lei do propósito, revelada em: os planos bem elaborados levam à fartura. O texto não fala apenas de planejamento financeiro, fala de viver com intenção. Quem anda sem propósito desperdiça tempo e energia, mas quem planeja sob direção divina colhe resultados eternos. Perceba como Provérbios constrói uma ponte entre o espiritual e o prático. Ele fala de sabedoria, mas também de decisões financeiras. Fala de fé, mas também de diligência. Fala de confiança, mas também de planejamento. É um equilíbrio perfeito entre o céu e a terra. Salomão aprendeu isso cedo. A sabedoria de Deus não é mística, ela é aplicável. E quando aplicada, transforma não apenas a mente, mas o destino de quem a pratica. É por isso que este livro é o coração da prosperidade bíblica. Ele não promete milagres fáceis, mas revela processos espirituais que geram resultados duradouros. Cada versículo é uma semente de entendimento, e quem planta entendimento colhe estabilidade, direção e crescimento. Por isso, antes de buscar multiplicar, aprenda a discernir, porque quem compreende as leis da prosperidade divina nunca mais será escravo da escassez. Agora que você entende o contexto e a origem da sabedoria de Provérbios, vamos mergulhar na dor humana, o ponto onde muitos desistem antes de ver o fruto da promessa.
Há momentos em que o coração do homem se pergunta: por que eu trabalho tanto e ainda me sinto preso? Porque oro, creio e mesmo assim parece que nada muda. Essa é a dor silenciosa de milhares de pessoas. A dor de quem se esforça, mas não vê colheita. De quem dá o melhor de si, mas termina o mês com o mesmo peso na alma e as mesmas contas na mesa. É a dor da escassez interior, que não tem a ver apenas com dinheiro, mas com o sentimento de estar sempre correndo e nunca chegando. Provérbios entende essa dor. Ele fala ao trabalhador cansado, ao comerciante desanimado, ao pai que tenta sustentar a casa, à mulher que carrega o fardo de tudo sozinha. Ele fala àquele que já ouviu muitas promessas, mas agora só quer um sinal real de mudança. A verdade é que a dor da escassez não está apenas nas circunstâncias, ela começa na mente. Porque quando a alma está presa no medo, a prosperidade se torna impossível. O medo paralisa, o medo de errar, o medo de faltar, o medo de confiar. E o medo, quando domina o coração, apaga a fé. Há pessoas que vivem como servas do esforço, trabalham dia e noite, acumulam tarefas, mas não encontram direção. É como remar sem bússola, muito movimento, pouco avanço. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa tirar o que você tem, basta tirar sua clareza. Porque um coração confuso é um coração improdutivo. Salomão já alertava: há caminho que parece bom ao homem, mas no fim conduz à morte. E quantas vezes esse caminho tem nome de trabalho, projeto ou negócio, mas por dentro há vazio, há exaustão, há o sentimento de que a vida está fora do eixo. Você tenta ser forte, mas sente que algo está travado. Ora, mas o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer palavra. E no fundo uma pergunta ecoa: será que prosperar é mesmo para mim? Essa dúvida é uma das maiores armas espirituais contra o propósito, porque quando a mente duvida, o espírito enfraquece. E quando o espírito enfraquece, o homem para de semear. E quem para de semear, interrompe o ciclo da colheita. Provérbios fala com ternura, mas também com precisão. Ele não mascara a dor, mas oferece sabedoria para atravessá-la. Porque o sábio não é aquele que nunca sente dor, é aquele que aprende a interpretar o que ela revela. A dor, quando bem entendida, é um mestre disfarçado. Ela mostra onde há desordem, onde há orgulho, onde há esquecimento de princípios. Ela revela onde o homem colocou suas forças no lugar errado. Talvez sua dor hoje seja o resultado de um tempo em que você confiou apenas em si, ou de decisões apressadas, feitas no desespero e não na direção. Mas mesmo assim, Provérbios diz: o Senhor repreende a quem ama como um pai ao filho que quer bem. Isso significa que a dor não é o fim, é um chamado para realinhamento, para voltar à sabedoria, para reconstruir o que foi perdido, dessa vez com entendimento. Há uma frase que ecoa no coração de quem já sofreu por falta: se eu tivesse ouvido antes. Mas a boa notícia é que Deus é o Senhor do tempo, e o que foi perdido por ignorância pode ser restaurado pela sabedoria. O passado não define o seu destino, apenas te ensina o valor da direção correta. A dor humana é o ponto de partida para o renascimento espiritual. Ela quebra o orgulho, limpa o terreno e prepara o coração para receber instrução. Por isso, não veja o momento difícil como um castigo, mas como um convite. Porque quando a dor encontra um coração disposto a aprender, o milagre da prosperidade começa. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui ouvindo esta mensagem. Porque Deus viu sua luta silenciosa e decidiu te ensinar a caminhar de um novo jeito, não mais movido pelo medo, mas pela sabedoria. Não mais sustentado pelo esforço, mas pela fé aplicada. Não mais tentando sobreviver, mas aprendendo a prosperar com propósito. Essa é a dor que antecede a revelação. E quando a revelação chega, ela muda tudo.
E é nesse ponto que surge a busca. O momento em que o coração cansado começa a procurar respostas e descobre que Deus nunca ficou em silêncio. Ele apenas esperava o tempo da compreensão. Quando a dor aperta e o coração se cansa de esperar, nasce dentro da alma uma pergunta que ecoa no silêncio: Deus, por que nada muda? É nesse ponto que muitos começam uma busca, não apenas por soluções, mas por sentido. E essa busca é o que separa quem desiste de quem é transformado. Há quem procure respostas no barulho do mundo, nos conselhos apressados, nas promessas vazias, nas fórmulas mágicas de prosperidade. Mas o problema é que o mundo oferece atalhos que custam caro. Eles parecem funcionar no início, mas terminam cobrando o preço da paz. A busca humana por prosperidade sem propósito é como correr em círculos. Quanto mais rápido você corre, mais cansado fica e menos avança. E talvez você já tenha sentido isso. A sensação de estar fazendo tudo certo, mas por dentro algo parece errado. O corpo se move, mas o espírito está esgotado. Você planeja, trabalha, insiste e ainda assim sente que falta algo. E falta mesmo. Falta direção, falta sentido, falta o olhar de Deus guiando cada passo. Porque prosperar sem o Criador é como construir uma casa sobre areia. Ela pode parecer bonita, mas não resiste à primeira tempestade. Muitos oram pedindo portas abertas, mas poucas vezes perguntam: Senhor, essa porta é tua? E é por isso que tantos começam bem, mas terminam frustrados. A busca por respostas precisa nascer no lugar certo, no secreto, diante de Deus. Porque as verdadeiras respostas não vêm da ansiedade, vêm da revelação. Salomão entendeu isso cedo. Ele tinha poder, influência e recursos. Mas o que ele pediu a Deus não foi mais ouro, nem mais conquistas. Ele pediu sabedoria. E a sabedoria é o tipo de resposta que não muda apenas as circunstâncias, muda quem você é diante delas. Deus não quer apenas tirar você da crise, Ele quer te tornar alguém capaz de não voltar mais para ela. A busca começa quando você para de correr atrás do que o mundo chama de sucesso e começa a buscar o que o céu chama de propósito. E isso muda tudo. Porque enquanto o mundo ensina que prosperar é ter mais, Deus ensina que prosperar é ser mais. Ser mais fiel, mais prudente, mais constante, mais generoso, mais sábio. E quando você se torna alguém melhor, naturalmente a prosperidade te encontra. Há um momento na jornada em que Deus parece em silêncio. E é nesse silêncio que Ele trabalha mais fundo. O silêncio não é ausência, é o terreno onde o Espírito planta entendimento. Porque se Deus falasse em meio ao barulho das tuas emoções, você não ouviria. Então Ele silencia, não por castigo, mas por estratégia. Ele te ensina a discernir, a parar, a escutar e a reconhecer que prosperar não é correr, é compreender. Muitos buscam por resultados, mas Deus está interessado em raízes. Ele quer te tornar firme antes de te tornar próspero, porque prosperidade sem estrutura destrói. E é por isso que Ele te leva a um tempo de escassez controlada, não para te punir, mas para te preparar. Ele te ensina a depender antes de te multiplicar. Te ensina a confiar antes de te promover. E talvez, sem perceber, esse seja o tempo em que você está vivendo agora. Um tempo de perguntas, de esperas, de aprendizado invisível. Mas o Espírito Santo quer te lembrar. Não é um tempo perdido. É o intervalo entre o plantio e a colheita. E todo agricultor sábio sabe. O silêncio da terra é o prelúdio da frutificação. Quando você busca respostas em Deus, algo poderoso acontece. Você deixa de pedir que Ele mude as circunstâncias e começa a permitir que Ele mude você. E quando o interior é transformado, o exterior não demora a refletir. A paz volta, a direção surge e os frutos aparecem naturalmente, porque estão enraizados em sabedoria. A busca por respostas é o início da revelação.
E toda revelação verdadeira vem acompanhada de propósito. É nesse ponto que o Espírito começa a revelar o que estava oculto, as leis espirituais da prosperidade que sustentam os filhos de Deus. Você pediu respostas, e agora Deus vai te dar princípios. Porque quem entende os princípios nunca mais depende das circunstâncias. Esse é o ponto de virada. É nesse exato momento que o céu se abre e uma chave é entregue. Vamos ao coração da mensagem. A revelação das 5 leis espirituais da prosperidade reveladas em Provérbios. A revelação da primeira lei espiritual da prosperidade, a lei da honra. É nesse exato momento que o Espírito de Deus começa a revelar o que estava oculto. A busca se transforma em entendimento. E o entendimento traz libertação. A partir daqui, o céu te entrega 5 leis espirituais que sustentam a prosperidade com propósito. E a primeira delas é a lei da honra. Provérbios 3, 9 e 10 diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essas palavras não são um pedido, são uma lei espiritual. E toda lei espiritual funciona, quer você entenda ou não. Quando Deus fala de honra, Ele está revelando o princípio que abre o fluxo da provisão. Porque onde há honra, há multiplicação. Honrar é reconhecer a fonte antes de desfrutar do resultado. É colocar Deus no início e não nas sobras. É entender que tudo o que temos é um empréstimo divino, um recurso que nos foi confiado para cumprir propósito. Por isso, prosperidade não começa com esforço, começa com reconhecimento. Honrar ao Senhor com os bens é devolver a Ele o lugar de prioridade. É dizer com atitudes: Tu és o dono e eu sou o administrador. Muitos não prosperam porque vivem tentando controlar o que não entregaram. Querem que Deus abençoe o trabalho, mas não o convidaram para o planejamento. Querem que Ele multiplique, mas não o reconheceram como fonte. E sem honra não há fluxo. Sem honra o canal espiritual se fecha. A lei da honra não fala apenas de dinheiro, fala de mentalidade. Fala de como você enxerga o que possui. Se você vê tudo como seu, viverá com medo de perder. Mas se entende que tudo vem de Deus, viverá em liberdade para administrar e multiplicar. É por isso que a honra liberta. Ela tira o coração da prisão da avareza e coloca o homem no campo da confiança. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele quer o teu coração no lugar certo. E quando o coração está alinhado, o restante se organiza. A honra abre o ciclo da prosperidade, porque quem reconhece a fonte nunca mais vive em escassez. Salomão aprendeu isso cedo. Antes de construir o templo, ele ofereceu o que tinha. Antes de governar, ele adorou. Antes de pedir sabedoria, ele reconheceu a presença de Deus. E foi esse gesto de honra que abriu o céu sobre sua vida. A prosperidade que veio depois não foi sorte, foi consequência. A verdadeira prosperidade nasce no altar, não no mercado. Começa no secreto, não nas estratégias. Deus não multiplica apenas números, Ele multiplica princípios. E quando você honra, você ativa a lei da multiplicação divina. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu honro a Deus com os meus bens? Honrar é colocar o reino como prioridade. É agir com integridade nos negócios. É ser justo com quem trabalha com você. É investir em sabedoria antes de investir em lucro. É ser fiel nos compromissos, generoso com os necessitados e grato pelas pequenas vitórias. A honra é o código que abre o fluxo do favor. E quando o favor se manifesta, portas se abrem que o dinheiro nunca conseguiria abrir. Relacionamentos certos surgem. Oportunidades aparecem. Ideias inspiradas nascem. Porque Deus libera estratégias apenas para quem tem coração de mordomo e não de dono. Essa é a virada espiritual.
O homem que vivia sob o peso do esforço agora entende o poder da submissão. Ele percebe que não precisa correr atrás da prosperidade. Ela o encontra quando ele honra a fonte. E quando essa verdade entra no coração, a vida muda, as decisões mudam, os resultados mudam. A prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser o reflexo natural de um coração alinhado. A lei da honra é o fundamento sobre o qual todas as outras leis se apoiam. Sem ela, o edifício da prosperidade desmorona. Com ela, tudo se sustenta. E é aqui que Deus te diz: pare de lutar sozinho, volte ao princípio, reconheça-me nos teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o resto encontra o seu lugar. E esse é o início de uma nova estação. A estação onde o céu se torna o teu parceiro e não apenas o teu socorro. Agora que você compreendeu a lei da honra, o ponto onde tudo começa, veremos a segunda lei espiritual da prosperidade, a lei da diligência, o princípio que transforma esforço em colheita e sustenta o crescimento com propósito. A verdadeira sabedoria nunca se sustenta em um versículo isolado. Ela se confirma em toda a Escritura. E quando falamos da lei da honra, o eco desse princípio atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Evangelho. Cada livro repete, de forma diferente, a mesma verdade. Honrar a Deus é o primeiro passo para prosperar com propósito. Salomão diz em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Mas Davi, seu pai, já havia declarado no Salmo 24, 1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Davi compreendia que nada realmente é nosso. Somos administradores do que pertence ao rei. E quando o coração entende isso, ele muda a maneira de lidar com tudo, com o tempo, com o dinheiro, com as oportunidades. A honra é o reconhecimento silencioso de que tudo vem de Deus. E esse reconhecimento abre uma dimensão espiritual que o esforço humano não alcança. Davi viveu isso. Ele prosperou em meio a guerras, traições e desertos, porque antes de ser rei, ele era adorador. E quem adora, honra. Quem honra, atrai favor. E quem vive debaixo de favor, prospera mesmo quando o cenário parece contrário. Salmos 37:4 revela outro segredo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Note, a promessa não começa com receber, começa com agradar. Agradar é honrar com atitudes, com escolhas, com fidelidade. É viver de modo que o céu reconheça em você alguém confiável. E quando Deus encontra um coração confiável, Ele não segura bênçãos. Ele as derrama. Jesus também confirmou a lei da honra em suas próprias palavras. Em Mateus 6,33, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a mesma estrutura espiritual de Provérbios 3, 9 e 10. Primeiro o reino, depois o resultado. Primeiro a honra, depois a abundância. O problema é que muitos invertem a ordem, buscam as coisas e esquecem o reino. E quando a prioridade é invertida, o fluxo se interrompe. A honra não é apenas espiritual, é prática. Honrar a Deus é ser íntegro nos negócios, é cumprir a palavra dada, é tratar com justiça quem trabalha contigo, é agir com ética quando ninguém está olhando. Porque a prosperidade que vem de Deus não se alimenta de esperteza, mas de retidão. E Provérbios 10, 9 confirma: quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. A honra é o alicerce da segurança. O ímpio teme perder o que conquistou. O justo dorme em paz, porque sabe que sua fonte é eterna. O apóstolo Paulo também reafirma esse princípio em 2 Coríntios 9, 6 e 8. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura também colherá.
Deus ama a quem dá com alegria. Mais uma vez, o foco não está na quantia, mas na motivação. A generosidade é uma expressão de honra. É o coração dizendo: Senhor, confio mais na tua provisão do que nas minhas reservas. E é por isso que o generoso nunca empobrece. Ele apenas muda de colheita. A Bíblia inteira é coerente. Honrar a Deus é o código da prosperidade espiritual e material. E quando o coração entende isso, a vida muda de direção. Porque a honra gera favor. O favor gera oportunidades. E as oportunidades, quando guiadas por sabedoria, geram prosperidade duradoura. Por isso, toda vez que você receber algo, um salário, uma venda, um contrato, uma nova ideia, pare e reconheça: isso veio de ti, Senhor. Esse simples gesto abre portas invisíveis, porque Deus se move onde há gratidão. E onde há gratidão, há fluxo. A lei da honra é como a raiz de uma árvore. Ela não aparece, mas sustenta tudo. E quanto mais profunda é a raiz, mais firme é o crescimento. É por isso que muitos caem quando prosperam, porque cresceram sem raiz. Mas quem planta honra, planta estabilidade. E estabilidade é a base do crescimento que dura. O livro de Provérbios não apenas ensina sobre prosperidade, ele molda o caráter de quem vai recebê-la. E Deus não quer apenas te abençoar, ele quer te tornar alguém capaz de sustentar a bênção. Porque prosperidade sem caráter vira armadilha. Mas prosperidade com honra se transforma em legado. Quando o coração entende isso, ele se torna fértil. E Deus confia mais, porque o Senhor não entrega a prosperidade a quem quer, mas a quem está pronto para administrar. E a honra é o selo da maturidade espiritual que prova essa prontidão. Essa é a confirmação da primeira lei. Ela não é isolada, ela atravessa a Bíblia e constrói o alicerce de todas as outras. E agora que a base está firme, Deus começa a revelar a segunda lei espiritual da prosperidade. A lei da diligência, o princípio que transforma o esforço comum em resultado divino. Agora prepare o coração, porque o próximo princípio vai quebrar o ciclo do cansaço e te ensinar a prosperar com constância, foco e direção celestial. Como viver as leis da honra e da diligência na vida real. A sabedoria não foi feita para ficar apenas nas páginas da Bíblia. Ela foi escrita para ser vivida. E é quando a palavra se torna prática que o milagre acontece. Por isso, eu quero que você imagine como essas leis espirituais, a lei da honra e a lei da diligência, podem transformar o seu dia a dia. Pense, por exemplo, em um homem simples. Ele trabalha há anos no mesmo lugar. Cumpre horários, faz o que precisa, mas seu coração está cansado. Ele ora pedindo promoção, pede prosperidade, mas nada muda. Até que um dia, ele entende o princípio da honra. Ele para de reclamar e começa a agir com gratidão. Começa a chegar mais cedo, não para impressionar, mas para servir. Decide fazer o melhor, mesmo quando ninguém vê. E o que acontece? Em pouco tempo, as pessoas ao redor percebem a diferença. O ambiente muda e a oportunidade que parecia distante se aproxima. Não foi sorte. Foi a lei da honra em ação. Agora imagine uma mulher que vive sobrecarregada. Ela é mãe, trabalha, sonha em empreender, mas sente que não tem tempo nem energia. Um dia ela ouve: o diligente será próspero. E resolve aplicar essa palavra. Ela começa pequeno, separando 1 hora por dia para organizar as finanças, planejar, aprender algo novo. Ela entende que a diligência não é fazer muito, mas fazer com constância. E o que parecia impossível começa a se abrir diante dela. Um cliente indica outro. Uma ideia se transforma em renda. O pouco se multiplica, porque Deus honra quem é fiel no processo. Esses exemplos parecem simples, mas é assim que a sabedoria de Provérbios se manifesta, nas pequenas atitudes que mudam grandes destinos.
A honra começa quando você escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você paga o que deve, quando trata os outros com respeito, quando devolve a Deus a primeira parte e não o que sobra. E a diligência começa quando você decide ser constante, mesmo sem aplausos. Quando entende que o segredo não está na velocidade, mas na direção. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas não mudam hábitos. Pedem colheita, mas não plantam com intenção. Querem resultados, mas não ajustam a rotina. E é por isso que Provérbios 21:5 ensina: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Deus não abençoa a pressa. Deus abençoa o processo. E quando você respeita o processo, o resultado vem naturalmente. A honra e a diligência se encontram quando o coração está disposto a servir. Porque servir é o código da multiplicação. Quanto mais você serve com excelência, mais Deus te promove. O mercado recompensa competência, mas o céu recompensa fidelidade. E quando fidelidade e competência caminham juntas, portas se abrem que nenhuma crise consegue fechar. Um exemplo bíblico disso é José. Ele foi traído, vendido, esquecido. Mas em cada fase, ele aplicou as leis da honra e da diligência. Honrou a Deus na prisão. Foi diligente no trabalho, mesmo quando era escravo. E o resultado foi sobrenatural. Deus o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito, porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Na vida moderna, isso significa ser ético quando é fácil trapacear. Significa manter a palavra dada, não desistir no primeiro obstáculo. Fazer o que precisa ser feito com excelência, ainda que pareça pequeno. A prosperidade de Deus não vem em um dia. Ela é construída, tijolo por tijolo, atitude por atitude, escolha por escolha. Você quer ver mudança nas finanças? Comece organizando o que já tem. Quer ver multiplicação? Aprenda a ser constante. Quer ver portas abertas? Honre os compromissos. Porque quando o céu vê um coração confiável, ele envia oportunidades que exigem mais sabedoria do que força. A prosperidade com propósito é um caminho, não um evento. É o resultado de anos de pequenas decisões certas. E é por isso que Provérbios 13:11 diz: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos terá aumento. Deus não quer apenas te abençoar rapidamente, Ele quer te abençoar permanentemente. E isso começa quando a sabedoria deixa de ser teoria e se torna prática. Quando cada ato simples, cada escolha diária, se transforma em semente. Porque toda vez que você honra e é diligente, o céu responde. O fluxo da prosperidade divina não é místico. Ele é resultado da aliança entre fé e ação. E quem caminha nessa aliança descobre algo poderoso. Deus não apenas supre, Ele ensina a multiplicar. Agora que você entendeu como aplicar essas leis na vida real, prepare-se para o ponto mais intenso desta jornada, o ápice. É hora da revelação profética, onde a sabedoria de Provérbios se torna experiência viva e o propósito se manifesta. Há momentos em que a palavra deixa de ser apenas ensinamento e se torna experiência viva. É quando o entendimento desce do intelecto para o coração, quando o que era letra se transforma em fogo. E é isso que está acontecendo agora. Deus está abrindo teus olhos para uma verdade que o mundo não compreende. A prosperidade não é sobre ter mais, é sobre se tornar mais sábio, mais constante, mais generoso, mais parecido com Ele. Provérbios 10:22 declara: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Essa é a marca da prosperidade divina. Ela vem acompanhada de paz. Quando Deus abençoa, não há culpa, não há medo, não há peso, há descanso, há direção, há propósito.
A partir deste momento, o Espírito Santo começa a ajustar áreas da tua vida que estavam desalinhadas. Negócios que não fluíam, relacionamentos que drenavam tua força, decisões que traziam confusão. Tudo começa a ser reposicionado. Porque quando o coração volta à sabedoria, o céu reorganiza o que estava travado. Deus está dizendo: eu não te chamei para sobreviver, eu te chamei para governar. Mas governar com humildade, com propósito, com sabedoria. Porque prosperidade sem propósito é vaidade, mas prosperidade com propósito é testemunho. Há um tempo em que o esforço precisa dar lugar à graça, e esse tempo chegou. A partir de hoje, você vai perceber que o que antes era difícil começa a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque o seu espírito foi realinhado. Você entendeu o código. Você voltou à origem. Você escolheu honrar, ser diligente, ser fiel, ser constante. Agora, o favor começa a agir. Portas que estavam fechadas há meses se abrem. Ideias que estavam adormecidas ressurgem. Conexões certas começam a te encontrar. Porque quando há sabedoria, há movimento espiritual. E quando há movimento espiritual, há prosperidade visível. Escute com atenção. O Espírito de Deus está ativando dentro de você a mentalidade do reino. Você não vai mais olhar para o dinheiro como um peso, mas como uma ferramenta. Não vai mais correr atrás de oportunidades, elas correrão até você. Porque quem caminha com sabedoria atrai o que precisa no tempo certo. A revelação de Provérbios é simples, mas profunda. A prosperidade é consequência da obediência, e a obediência é a linguagem do amor. Quando você ama a Deus, você o obedece. E quando obedece, a bênção se torna inevitável. Deus está te ensinando a prosperar com propósito. Não para acumular, mas para abençoar. Não para ostentar, mas para transformar. A verdadeira prosperidade não te afasta do altar. Ela te leva de volta a Ele. Por isso, profetizo agora sobre a tua vida. Toda a área que estava travada por desordem começa a se alinhar. Toda semente que parecia perdida começa a brotar. Toda mente que estava cansada começa a descansar. Porque a sabedoria está ocupando o lugar do desespero. E onde há sabedoria, há direção. E onde há direção, há colheita. Você não é vítima da escassez. Você é herdeiro da promessa. E a promessa é clara. O diligente prosperará, e o justo jamais mendigará o pão. Deus está te levantando como referência. As pessoas verão o que Ele faz com quem escolhe honrá-lo. E a tua vida será prova viva de que prosperidade e espiritualidade podem caminhar juntas. Não será preciso explicar, será visível. Deus vai mostrar o poder da fidelidade através da tua história. E quando perguntarem o segredo, você dirá: eu apenas segui as leis da sabedoria. Eu apenas confiei em Deus e pratiquei provérbios. Porque a prosperidade verdadeira é silenciosa. Ela não precisa se exibir. Ela simplesmente frutifica. E quando o fruto aparece, todos reconhecem que foi Deus quem fez. E é nesse ponto de revelação que nasce a transformação. Agora que a promessa foi liberada, o Espírito Santo começa a mostrar como a tua vida será diferente daqui para frente. O antes e o depois de caminhar sob as leis da sabedoria divina. Quando a sabedoria entra, tudo muda. Não apenas o que está fora, mas o que acontece dentro de você. A mente se acalma, o coração encontra direção, as decisões ganham clareza. E o que antes era esforço, agora se torna fluidez. A prosperidade verdadeira começa invisível. Ela nasce em um coração que aprendeu a confiar, mesmo quando ainda não vê. E é por isso que, antes de mudar o teu cenário, Deus muda o teu interior. Ele te ensina a pensar diferente, a agir diferente, a decidir com propósito. E quando o interior muda, o exterior obedece.
Você começa a perceber que o mesmo salário parece render mais, que as mesmas oportunidades agora produzem resultados diferentes. Porque quando o coração está alinhado com Deus, Ele dá sabedoria para multiplicar o pouco. E essa sabedoria vale mais do que qualquer riqueza. É ela que te livra do erro, te protege de armadilhas e te coloca na rota certa. Aquele medo de perder vai embora. A ansiedade sobre o futuro diminui. O peso que te impedia de descansar começa a sair dos ombros, e uma paz nova ocupa o espaço onde antes havia preocupação. Essa é a primeira transformação, a prosperidade da alma. Porque o corpo só floresce quando a alma está em paz. Depois vêm os frutos visíveis. Deus começa a abrir portas que estavam trancadas. Pessoas certas se aproximam. Oportunidades surgem de lugares improváveis. E o que parecia fechado se move, não por força, mas por favor. Você percebe que agora não precisa correr atrás. O que é teu começa a te encontrar. É o favor divino em ação, e o favor é mais rápido que o esforço. A prosperidade não é mais sobre sobrevivência, é sobre propósito. Você passa a enxergar o trabalho como missão. O dinheiro deixa de ser um fim e se torna uma ferramenta. Cada conquista vira um testemunho. Cada negócio se transforma em campo de semeadura. E a vida ganha sentido porque você entendeu a razão de prosperar, ser canal e não depósito. A transformação também acontece nos relacionamentos. A sabedoria te ensina a escolher com quem andar, a discernir quem soma e quem consome. Você para de investir energia onde não há propósito e passa a investir onde há paz. Provérbios diz: o prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples segue adiante e sofre as consequências. E é isso que muda. Você para de repetir erros e começa a colher resultados. A tua mente se torna estratégica, tua fala se torna leve, tuas ações passam a carregar direção. Deus começa a te usar como referência, como exemplo de equilíbrio e fé prática. Pessoas que antes te olhavam com dúvida, agora se inspiram. Porque a prosperidade visível é a prova do trabalho invisível do Espírito em teu coração. Você se torna alguém que não apenas fala de fé, mas vive pela fé. Não apenas lê provérbios, mas aplica provérbios. E esse é o ponto da virada completa, quando o teu testemunho fala mais alto do que qualquer discurso. Agora, tudo o que você faz tem propósito. Cada projeto, cada negociação, cada decisão é acompanhada por uma pergunta silenciosa. Isso glorifica a Deus? E essa simples pergunta muda tudo. Ela te protege de escolhas erradas, te conduz a oportunidades certas e mantém o teu coração firme. A prosperidade se torna um reflexo da comunhão. Você não depende mais do que o mundo oferece, porque descobriu a fonte, e a fonte é inesgotável. Deus se torna o teu sócio, o teu conselheiro e o teu sustento. E quando Ele é o centro, tudo prospera ao redor. Agora, você vive a diferença entre o antes e o depois. Antes, havia esforço sem direção. Agora, há propósito com resultado. Antes havia medo de faltar. Agora, há confiança em cada passo. Antes, a mente buscava soluções rápidas. Agora, o espírito encontra sabedoria eterna. Essa é a prosperidade de Provérbios. A prosperidade que não muda apenas números, muda destinos. A prosperidade que começa com honra, cresce com diligência, floresce com generosidade, se fortalece com consagração e se sustenta com propósito. Ela é sólida, silenciosa e eterna. E é nesse espírito de gratidão e entrega que chegamos ao final desta mensagem. Agora eu quero orar com você. Uma oração curta, mas poderosa. Uma oração que sela esta palavra e ativa essas leis na tua vida. A partir de hoje. Agora que a sabedoria foi revelada, o coração se acalma. Porque a verdade, quando chega, organiza o caos.
E talvez, enquanto ouvia esta mensagem, você tenha percebido que a prosperidade que buscava não era apenas financeira, era espiritual. Você precisava de direção, precisava de paz, precisava voltar à origem, e é isso que Provérbios faz. Ele nos reconduz ao essencial, mostra que prosperar é uma consequência natural de quem vive sob as leis da sabedoria. A lei da honra te conecta à fonte. A lei da diligência transforma o esforço em resultado. A lei da generosidade abre o fluxo do favor. A lei da consagração entrega os planos a Deus. E a lei do propósito mantém a tua vida no centro da vontade dele. Essas 5 leis não são fórmulas, são princípios eternos. E quem as vive, colhe o que nenhum mercado pode garantir: estabilidade espiritual, paz interior e direção certa em cada passo. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a firmar essa aliança com sabedoria. Não mais andar no automático, mas viver guiado, discernindo, decidindo com propósito, porque o que Deus está prestes a fazer na tua vida não será comum, será visível, será multiplicador e será testemunho. Antes da oração, guarde essa verdade no coração. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te tornar uma bênção. A tua prosperidade vai curar outras pessoas. O teu testemunho vai inspirar e a tua história vai provar que vale a pena viver com sabedoria. Agora, respire fundo, feche os olhos se puder e permita que o Espírito Santo fale contigo neste momento. Senhor, eu te agradeço por esta palavra viva. Obrigado por abrir os meus olhos e me ensinar o verdadeiro significado da prosperidade. Hoje eu reconheço: tudo o que tenho vem de ti, e tudo o que serei será para a tua glória. Ensina-me a honrar com os meus bens, a ser fiel no pouco e sábio no muito. Dá-me um coração diligente, capaz de perseverar mesmo quando ninguém está vendo. Desperta em mim a generosidade, a confiança e o discernimento para usar cada recurso com propósito. Eu entrego agora todos os meus planos, projetos e decisões em tuas mãos. Santifica o meu trabalho, abençoa a minha casa e direciona cada passo do meu caminho. Faz de mim um canal da tua prosperidade, não para acumular, mas para multiplicar. E enquanto eu oro, eu declaro pela fé: eu confio. Escrevo isso agora nos comentários como um ato de aliança e entrega. Porque eu sei que a partir de hoje, uma nova estação começa. Senhor, estabelece sobre mim a tua paz. Ensina-me a caminhar com sabedoria e prosperar com propósito. Que cada decisão seja reflexo da tua vontade e cada conquista traga glória ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio. E declare publicamente a sua aliança com a sabedoria divina. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa revelação e se inscreva no canal Vitória e Oração com Deus. Aqui, toda semana, você encontra palavras que fortalecem a fé, curam a mente e despertam o espírito para viver o propósito. Porque prosperar com Deus é viver em paz. E viver em paz é o maior sinal de prosperidade. Que a sabedoria de Provérbios te acompanhe em cada decisão e que a tua vida se torne o reflexo da promessa. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Você não está sozinho. Deus está contigo, guiando teus passos, multiplicando tuas sementes e sustentando o que Ele mesmo plantou em você. Essa é a tua nova fase. O tempo da prosperidade com propósito, o tempo da vitória com Deus.